Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema a Igreja Apostólica. O texto encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A Igreja de Jerusalém tornou-se uma referência de igreja fiel em todo o mundo e para todos os tempos. A Igreja Apostólica não foi apenas a primeira igreja do Novo Testamento. Ela é o modelo mais excelente para todas as outras. Se quisermos aprender sobre o crescimento da igreja, não devemos buscar os métodos pragmáticos da atualidade, mas observar o modelo que temos no livro de Atos. A igreja que nasceu como fruto do derramamento do Espírito e da exposição ungida das Escrituras, perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma das suas marcas dessa igreja é a fidelidade às Escrituras. Não há igreja verdadeira sem doutrina apostólica. Onde não há compromisso com a verdade, não há igreja de Deus. A primeira marca desta igreja, da igreja fiel, é a pregação fiel da palavra de Deus. O que está crescendo espantosamente no Brasil e no mundo não é o evangelho, mas outro evangelho. Um evangelho híbrido e sincrético que busca agradar os homens em vez de glorificar a Deus. Os apóstolos se consagraram à oração e ao ministério da palavra. Aqui temos outra marca dessa igreja fiel, o compromisso com a oração. No dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas foram convertidas e todos aqueles crentes diariamente reuniam-se no templo para louvar e orar ao Senhor. Essa igreja também demonstrava como marca amor e comunhão entre os seus. Havia um profundo amor de uns pelos outros e uma intensa comunhão entre os seus membros. Eles se reuniam diariamente no templo, mas também partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza de coração, como nos mostra o verso 46 do capítulo 2. Essa igreja acolhia com muito amor todos os que chegavam e, ao mesmo tempo, era simpática com os de fora. A igreja é a maior esperança do mundo. Numa sociedade quebrada pelo pecado, a Igreja de Cristo é um lugar de refúgio e restauração para aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus. Aqui também nós temos uma das marcas dessa igreja, é que ela adora a Deus com alegria e entusiasmo. A Igreja Apostólica não tinha apenas reverência, ela também tinha entusiasmo, alegria, havia temor na celebração. Muitas pessoas estão perdendo o temor a Deus dentro da igreja. Não podemos confundir desempenho com piedade, nem animação do auditório com o culto vivo a Deus. Deus estabeleceu princípios que devem reger o culto. Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O culto deve ser bíblico, senão será anátema. Ele deve ser sincero, ou senão não passa de um teatro. Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósitos, corretamente afirma que a pergunta certa não é o que devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. O crescimento da igreja é resultado do seu relacionamento com Deus e com os irmãos. É Deus quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. O crescimento genuíno não é apenas numérico. Deus não está interessado apenas em números. Jesus não quer admiradores ou uma plateia cheia. Ele quer discípulos. A igreja precisa fazer discípulos. O crescimento numérico pode ser alcançado por muitas técnicas, por muitas coisas que os homens podem planejar e realizar. Mas o crescimento saudável só Deus pode realizar, mediante a oração da igreja, a semeadura da palavra e o trabalho zeloso do discipulado entre os novos convertidos. As Escrituras nós aprendemos, como disse o apóstolo, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 3.
Que Deus nos ajude a cumprirmos a missão de sermos seus discípulos, pregar o Evangelho, orar e buscar a face de Deus. Como nos mostra o texto, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus nos ajude a andar em seus caminhos para a sua glória e louvor. Amém e amém.